A parábola das coisas novas e coisas velhas, o valor da lei e da graça no reino de Deus. Jesus, em suas parábolas, nos trouxe uma maneira única de entender as realidades espirituais. Uma das mais impactantes foi a que ele contou sobre um homem que possuía uma casa cheia de tesouros, que está em Mateus capítulo 13, versículo 52. Esse homem na parábola pode ser comparado a um mestre sábio que ensina sobre o reino de Deus. Ele pega tanto os tesouros antigos quanto os novos e os usados para transmitir sabedoria e compreensão. Mas o que Jesus queria ensinar com essa história? Imagine por um momento que você tem uma coleção de objetos de valor. Alguns são antigos, heranças de família, com histórias e significados profundos. Outros são novos, recém-adquiridos, mas igualmente preciosos. Agora você utiliza tanto os objetos antigos quanto os novos para ensinar algo importante. O homem da parábola não rejeita os tesouros antigos, mas usa-os juntamente com os novos para comunicar um valor mais profundo. Na prática, os tesouros antigos representam os ensinamentos do Antigo Testamento, as palavras dos profetas e a lei dada por Deus ao seu povo ao longo da história. Esses ensinamentos foram essenciais para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Já os tesouros novos são os ensinamentos de Jesus, sua graça e a revelação do reino de Deus através da sua vida e morte. Assim como os objetos antigos e novos podem ser usados, os ensinamentos antigos e novos de Deus se complementam e nos ajudam a entender melhor o seu plano para a humanidade. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Jesus, então, estava enfatizando que não devemos desprezar nenhuma parte da palavra de Deus. O Antigo Testamento tem um valor imenso, pois prepara o coração humano para a vinda de Cristo. Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. A lei nos mostra a necessidade de um Salvador, pois revela nossa incapacidade de cumprir a perfeição divina. Por outro lado, a graça nos traz uma solução definitiva, que é Jesus. Ele cumpriu a lei em nosso lugar, trazendo uma nova maneira de viver diante de Deus. Contudo, Jesus também alertou sobre o perigo de distorcer os ensinamentos. Muitas pessoas no futuro apareceriam dizendo ser mestres da palavra de Deus, mas ao invés de ensinar a verdade, a verdadeira mensagem de Cristo, eles iriam distorcer a verdade, colocando ensinos humanos no lugar do Evangelho. Jesus deixou claro que precisamos estar atentos a essas falsidades, pois elas podem desviar muitas pessoas do caminho da salvação. A lei de Deus, dada no Antigo Testamento, tem um propósito muito importante. Ela revela o que é certo e o que é errado, mas ao mesmo tempo ela nos mostra a nossa incapacidade de alcançar a perfeição divina. Os sacrifícios de animais, por exemplo, eram necessários para cobrir o pecado, mas nunca poderiam trazer verdadeira redenção. Esses sacrifícios eram uma sombra do que estava por vir. E então, Jesus entrou no cenário da história. Ele veio para ser o sacrifício perfeito. Através da sua morte, ele ofereceu o seu sangue como pagamento pelos nossos pecados. Ele é o cumprimento da lei, o sacrifício definitivo que leva à salvação. Isso é a graça de Deus. Ele nos oferece o perdão, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama profundamente. Bem, e qual é a diferença entre a lei e a graça? A lei aponta para o que devemos fazer. Ela revela a nossa imperfeição e a necessidade de algo maior. Não é graças às nossas próprias forças ou à nossa capacidade de seguir regras que conseguimos a salvação, mas sim pela graça de Deus. E a graça de Jesus, que é o presente imerecido de Deus. Ele veio nos dar salvação não pelo que fazemos, mas pelo que Ele fez por nós. A graça nos oferece perdão e nos dá a chance de viver uma nova vida, uma promessa de uma eternidade ao lado de Deus.
E onde eu quero levar você nessa reflexão? Sobre o nosso maior tesouro. A grande pergunta para todos nós é: já aceitamos a graça de Jesus? Ele é o maior tesouro que podemos encontrar. A graça de Jesus não só nos oferece perdão, mas nos dá paz e um propósito de vida. Ele é a chave para compreendermos os tesouros antigos e novos e como ambos se complementam no reino de Deus. Ao refletirmos sobre o ensino de Jesus, somos chamados não apenas a conhecer os antigos ensinamentos das Escrituras, mas a permitir que eles nos conduzam a uma compreensão mais profunda da graça de Deus. Só através de Jesus encontramos a verdadeira redenção e a verdadeira paz que Ele oferece. Esse é o tesouro que vale mais do que qualquer outro.